E aí galera, tudo bem? Então olha só, estou fazendo esse vídeo aqui para fazer a correção da nossa mensal, né? Eu vou fazer a correção de 2 exercícios nesse vídeo e depois uma segunda parte corrigindo os outros 2, né? Para não ficar muito grande, tá bom? Então vamos começar corrigindo esse exercíciozinho aqui, bem tranquilo, olha só. Numa rodovia, o limite de velocidade é de 110 km por hora. Um automóvel se desloca com velocidade constante de 120 km por hora. Ao perceber a existência de um radar, o motorista desacelera uniformemente o veículo e passa pelo radar a 100 km por hora. O motorista mantém essa velocidade por 10 segundos e em seguida acelera uniformemente, retomando a velocidade de 120 km por hora. O gráfico velocidade por tempo a seguir mostra o que ocorre durante os 50 segundos do movimento, dos 10 segundos que procede à desaceleração até os 10 segundos após o instante da retomada da velocidade de 120 km por hora. Determine a distância que o automóvel percorre nesses 50 segundos. Então, ele quer saber a distância que ele vai percorrer desde o momento que ele estava a 120 até ele retomar a 120 de novo, durante 50 segundos total. Gente, o que a gente tem que lembrar aqui, primeira coisa que a gente vai lembrar, que lembra que eu comentei com vocês que todo gráfico de velocidade por tempo, quando a gente calcula a área sobre a curva, né, a gente tem o deslocamento, né? Então, ó, lembra lá que um gráfico velocidade versus tempo, você sempre pode pegar o dado do deslocamento fazendo o cálculo, né, da área. O que eu estou escrevendo aqui significa? Significa o seguinte, que o deslocamento ele é numericamente igual à área do gráfico, né? Então essa que é a ideia. Então aqui, ó, eu vou calcular a área deste gráfico aqui, né? Do 0 aos 50 segundos. Né? E aí a gente tem que tomar um certo cuidado. Tem aqui, né, um gráfico, né, que ele tem velocidade constante, depois desacelera, constante, acelera, depois constante de novo. Então eu vou dividir em partes. O que eu vou fazer? Eu vou calcular esta área, vou chamar de área 1. Vou calcular esta área 2. Essa área 2 aqui, ó, eu vou pegar esse trapézio como um todo. Ah, mas eu gostaria de dividir, né, num triângulo e um retângulo. Pode ser também, mas eu vou calcular o trapézio, né, só pro meu jeito aqui. Depois eu tenho aqui esse retângulo. Aí eu vou falar aqui que é a área 3, certo? Depois eu vou ter ali também outro trapézio, tá aqui, ó, que eu vou chamar de área 4. E depois eu tenho aqui outro que eu vou chamar de área 5. Né? Então eu vou calcular 5 áreas aqui. Na verdade, isso aqui é um retângulo, né? São 2 trapézios e 3 retângulos. Então, vamos calcular essas áreas aqui. Então, o que vai acontecer? O deslocamento durante os 50 segundos, ele vai ser igual à área 1 mais a área 2 mais a área 3, mais a área 4, mais a área 5. Então é assim que a gente vai resolver esse problema aqui. Tem algumas coisas que podem facilitar a nossa vida. Então, ó, vamos lá. O que pode facilitar a nossa vida? Se a gente reparar, a área 1 e a área 5 elas são iguais. Né? Então a gente pode colocar aqui, ó, a área 1 é igual à área 5. Ou seja, eu posso colocar aqui, ó, 2 vezes A1, por exemplo. É a mesma coisa. O A2 é igual ao A4, né? Então, a gente pode colocar aqui também, ó, a área 2 é igual à área 4. Então, eu posso colocar aqui, ó, mais 2 vezes a área 2, por exemplo. E depois eu somo aqui com a área 3, né? Que não é igual a nenhuma das outras áreas ali em questão. Então assim facilita bem a minha vida, né? E aí eu posso resolver essa situação. Mas antes disso, eu tenho que chamar muita atenção de vocês por um detalhe aqui que pode fazer muita gente errar a questão. Ó, repara que a velocidade ela está em quilômetros por hora, sendo que o tempo está em segundos. Então eu preciso fazer a conversão aqui da velocidade, pessoal.
Então eu vou fazer essa conversão, olha só. Eu vou aqui só trocar a cor da minha caneta e aí eu vou fazer a conversão. Como é que eu faço? 120 km por hora eu vou dividir por 3,6. Vou fazer aqui no cantinho. Ó. 120 km por hora eu vou dividir por 3,6. E quando eu faço essa divisão, eu vou ter um número aproximado aqui, né, de 33,3 metros por segundo. É um valor aproximado. Depois eu pego outro valor de velocidade, que é 100 km por hora, e divido também por 3,6, vou também ter um valor aproximado de 27,7 metros por segundo. Então aqui, ó, eu tenho a minha transformação, né? Então, ó, aonde for 120 vale 33,3 e aonde for 100 vale 27,7, desculpa. Então aqui eu tenho a minha transformação. Agora eu vou fazer os cálculos, né? Vou fazer os cálculos para a gente poder encontrar, né, esse meu deslocamento aí. Então, ó, o deslocamento vai ser 2 vezes, vem lá, a área 1. A área 1 é isso aqui, ó. Então, é um retângulo, né? Então, é base, que é 10, vezes a altura. A altura é 120, no caso 33 que a gente vai usar. Então, vai ficar 33,3 vezes 10. Mais 2 vezes... Aí a área 2. A área 2 já é um trapézio, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou, né, colocar um parênteses para facilitar a minha vida. Então, ó, um trapézio é o quê? É base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, vai ficar assim, ó. 33,3 mais 27,7. Isso tudo vezes a altura. A altura, no caso, vai ser 10. Dividido por 2. Então, tá aqui. Ah, mas eu falo assim, você pode falar para mim assim, eu não consegui enxergar isso aí não, David, ó. A ideia é o seguinte, ó. Aqui, ó, do 10 ao 20 seria a altura. A base maior seria o 120, que vale 33. E a base menor, o 100, que é 27. Aí eu vou somar isso com a área 3. A área 3 é essa que está aqui no meio, ó. Essa menor aqui. O que acontece? A base é 10, a altura é 27,7. Então vai ficar 27,7 vezes 10. Aí eu vou fazer essas contas aqui. Então, o meu ΔS vai ser, né? Para facilitar essas contas, né? Eu vou fazer a utilização aqui do recurso calculadora, né? Então, vai ficar assim, ó. 33,3 vezes 10 dá 333. Vezes 2, né? Dá 666. Eu não preciso nem fazer na calculadora. Né? 666. Aí eu vou somar. Aí aqui, ó, já vai ser uma quantia um pouco mais trabalhosa. Aqui eu vou ter o 33,3 mais 27,7 dá 61 vezes 10, né? Dividido por 2. Então, 305. 305 vezes 2. 305 vezes 2 dá 610, né? Então, eu já podia ter cortado 2 ali com 2, ficaria mais facilzinha aí a expressão. Então, 610. É só ter cortado aqui, ó. Aí ficava mais fácil. E aí, vou somar com o 27,7 vezes 10, que dá 277. Certo? E aí teria as vírgulas e tal, né? Mas aí a gente vai fazer um valor aproximado. Olha só. Eu vou ter então, ó, 666 mais 610 mais 277. Então eu encontro aqui, ó, um valor aproximado, né? Na verdade eu vou encontrar um valor aqui bem picado, mas vai ser de 1.553 metros. Eu posso aproximar esse valor aqui, ó, né, quando eu transformar em quilômetro, para 1,6 quilômetros. Né? O que acontece? Eu andei 1, 2, 3 casas, ficou 1,553, né? Aí eu transformo
em quilômetros. Aí eu encontro o valor aproximado de 1,6 quilômetros, ou seja, a nossa resposta é a letra A. Maravilha? Agora vamos passar para a próxima questão. A próxima questão é essa aqui. Essa aqui ela tem algumas maneiras diferentes de trabalhar. Eu vou mostrar para vocês duas formas da gente fazer essa questão, né? Mas se alguém fez por outro jeito e chegou também, não tem problema nenhum, tá? Então eu vou ser bem cuidadoso aqui nessa resolução. Ó, Pedrinho mora no terceiro andar de um prédio. Cada andar, incluindo o térreo, tem 3,2 metros de altura da posição indicada na figura. E com a devida segurança. Pedrinho abandona uma bolinha de papel de uma das janelas do prédio. Determine, né, aí faltou o ali, tempo, que a bolinha demora para passar pelo segundo andar e quanto tempo demora para atingir o solo, respectivamente. Então, primeiro tem que saber quanto tempo demora para a bolinha passar pelo segundo andar. Então, olha só, o segundo andar começa aqui. Olha lá, o segundo andar começa aqui. Então eu quero saber quanto tempo demora para a bolinha passar por aqui. Então eu quero saber aqui, ó. Vou colocar aqui o tempo para passar o segundo andar, T2. Quanto tempo demora para fazer esse processo aqui? E depois eu quero saber quanto tempo demora para chegar no chão. Aí chegar no chão é o quê? É percorrer toda essa altura aqui, ó. Desde onde ele soltou até chegar no chão. Então são essas duas coisas que a gente quer encontrar aqui nesse problema, tá certo? Então, pessoal, vamos lá, vamos resolver então. O que a gente sabe? Os dados que a gente tem são os dados básicos, né? Na resolução de exercícios de queda livre. A gente tem que entender que isso aqui é uma queda. Então, eu sei qual é a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Eu sei que quando ele é abandonado, né, lá da janela do terceiro andar, e tem uma velocidade inicial de 0, né? É um abandono, uma queda livre. E eu sei aqui determinadas situações, né? Então eu posso falar, por exemplo, aqui, ó, isso aqui eu vou chamar de H1, né? Isso aqui eu posso chamar de H2, né? Essa distância da onde está soltando até o final do segundo andar eu posso chamar de H, né? E essa distância toda aqui eu posso chamar de Hzão, por exemplo, né? Então eu tenho aí algumas coisas que eu posso fazer relações. Vamos ver o que é importante para a gente. Eu quero primeiramente descobrir quanto tempo demora para ele passar pelo segundo andar completamente, né? Quanto tempo que ele vai demorar para fazer isso? Então existem duas maneiras de eu fazer isso. Ó, vou te explicar quais são as duas, galera. A ideia é o seguinte, eu poderia calcular quanto tempo ele demora para percorrer 1,8 metros. Depois eu posso calcular quanto tempo ele demora para percorrer, né, da onde ele soltou até atingir aqui o final do segundo andar. Ou seja, quanto tempo ele demora para percorrer? 5 metros, que seria aqui o valor do Hzinho. Sabendo esse tempo que ele percorre, os 5 metros e 1,8, se eu fizer a diferença, eu sei quanto tempo ele gastou percorrendo somente o segundo andar. Então isso aqui já é uma maneira da gente calcular. Vamos fazer por esse então. Então olha só. Vou escrever por etapas, né? Então, primeira etapa, primeiro passo. Primeiro passo é calcular o tempo gasto percorrendo 1,8 metros. Ou seja, o H1. Então, para calcular isso aqui, lembra, é uma queda livre. Então, eu posso utilizar aquela expressão, ó, ΔS é igual à velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Na nossa situação aqui, a velocidade inicial é 0, então isso aqui zera. A altura é 1,8. A aceleração é a gravidade, 10 dividido por 2, vezes o tempo ao quadrado. Ok? E aí eu posso fazer então a minha continha. Então o tempo ao quadrado, que eu vou falar que é o tempo 1 aqui, né? Então é o tempo que ele gasta ali, vai ser
10 dividido por 2, 5, vai dar 1,8 dividido por 5. Então, o tempo 1 ao quadrado é igual a 0,36. Então, o tempo 1 vai ser a raiz de 0,36, que é 0,6 segundos. Então, ele gasta 0,6 segundos para poder percorrer 1,8 metros. Então, a primeira etapa. Segunda etapa é calcular quanto ele gasta percorrendo 5. Né? Então, o segundo passo é calcular aqui ficou faltando o tempo, né? O tempo gasto percorrendo 5 metros. Aí você vai falar assim, David, aonde está esses 5 metros? Eu ainda não entendi. Então, os 5 metros é desde onde ele está soltando a bolinha, aqui, até ele percorrer todo o segundo andar. Então, ó, aqui é 1,8 e o segundo andar todo é 3,2. Quando eu somo os dois, dá 5 metros. Então, é isso que é essa altura que eu estou falando. Então, eu vou usar a mesma expressão. O ΔS vai ser igual, né, a V0 vezes T, mais a aceleração dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. De novo, a velocidade lá no início é 0. Beleza. Então aí eu vou ter o seguinte, ó, eu vou ter que a altura é 5, eu vou ter que a aceleração é 10 dividido por 2 vezes t ao quadrado. Então repara que o tempo ao quadrado vai ser o quê? 10 dividido por 2, 5, passo 5 para lá, vai dar 1 segundo. Opa, então gastou 1 segundo. O tempo para poder percorrer o segundo andar, né? Eu vou até tirar o quadrado aqui, ó. Aí. O tempo para percorrer o segundo andar, que é o tempo T2, ele é esse 1 segundo menos 0,6 segundos. Ou seja, o tempo T2 então, ó, o tempo T2 vai ser de 0,4 segundos. Então, pronto, encontrei. Aí, será que sabendo isso eu já sei minha resposta? Não sei, porque, olha só, a letra A e a letra B, né, eu tenho essa resposta de 0,4. Porém, eu já posso eliminar, né, a letra C, a letra D e a letra E da minha solução aí, né, da resposta do meu problema. Agora vamos calcular a segunda parte, né? Vamos calcular a segunda parte. Olha só, a segunda parte é calcular o tempo que gasta percorrendo desde onde foi lançado até chegar no solo, ou seja, quanto tempo demora para atingir o solo. Então o tempo que demora para atingir o solo está relacionado a essa altura H aqui, que é toda a altura. Então você pensa, ó, até aqui, até no final do segundo andar, já foram 5. Só que eu tenho mais 3,2 e depois mais 3,2. Ou seja, então, eu tenho aqui, ó, uma distância de 11,4 metros. Então, a altura total aqui está sendo de 11,4 metros. Essa é a altura toda, né? E eu quero saber quanto tempo demora para percorrer essa altura toda. Essa que é a ideia. Então, vamos lá, então, ó. Para calcular isso, eu vou fazer por etapa. Não é por etapa, não, é uma etapa única, né? Então, vamos lá. Vamos calcular. Vamos calcular o tempo. Opa. O tempo gasto em 11,4 metros. Ok? Então, esse é o que eu quero achar o tempo percorrendo a essa altura. Então, vamos lá. Eu vou fazer a mesma raciocínio. O ΔS é igual à velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração dividida por 2 vezes o tempo ao quadrado. A velocidade inicial a gente sabe que é 0. O ΔS é 11,4. Isso vai ser igual à aceleração, que é a gravidade, dividido por 2, que vai dar 10 por 2, vezes o tempo ao quadrado. Então, no caso aqui, vai dar o quê? Que o tempo ao quadrado ele é igual a 11,4 dividido por 5.
E aí eu vou obter o seguinte, galera. 11,4 dividido por 5 dá 2,28. Ah, mas isso aqui é o tempo ao quadrado. Então quer dizer que o tempo gasto é a raiz de 28. Aí é só você tirar a raiz de 28. Tirando a raiz de 28, o tempo ele é aproximadamente 1,5 segundos. Então, sendo assim, ele gastou 0,4 para percorrer o segundo andar inteiro e gastou 1,5 segundos para percorrer tudo, né? Então a resposta é a letra A. Tá aí a resposta. Então, pessoal, o vídeo já está ficando em torno de 20 minutos, né? Fica um vídeo muito cansativo. Então, eu vou deixar para fazer os outros 2 exercícios, né? No outro vídeo. E depois também eu mando um exercício resolvendo esse exercício aqui, este exercício em si, de outra forma, caso alguém tenha interesse em saber, tá bom? Então, um grande abraço, muito obrigado pela atenção nesse aqui. Daqui a pouco eu mando o outro.